Renata Maia, eu sou de São Paulo, vivi lá até os meus 17 anos. A minha infância foi uma infância normal, uma infância muito tranquila, com os meus pais tranquilos, mas a partir dos meus 9 anos de idade, essa rotina começou a ter uma mudança, que foi quando apareceu a doença na minha mãe, transtorno afetivo bipolar. A minha mãe tinha crises de euforia, que se chama crise de mania, alternado com crises de depressão. Então, nas crises de mania, ela comprava muito, ela gastava dinheiro demais, ela saía bastante, saía de casa, se arrumava toda, tinha muito entusiasmo pela vida, era esfuziante. Já nas crises de depressão, ela ficava trancada dentro do quarto, não saía, não se alimentava com a gente à mesa, chorava muito, se sentia uma péssima mãe, se afundava cada vez mais no quadro depressivo. Até que, aos 43 anos de idade, ela cometeu suicídio com arma de fogo. Eu tinha 16 anos. E eu mudei completamente, porque eu era muito ligada a ela, ainda sou até hoje, não iria mais morar em São Paulo. E a única cidade para onde eu poderia vir era João Pessoa, porque eu era menor de idade. Quando eu vim eu tinha 17 anos e aqui estava toda a família do meu pai. Vim morar na casa da minha tia. Aqui passou a ser mais tranquilo, só que eu tomei uma medicação para emagrecer, sem ter sido prescrita por médico, e entrei numa depressão. Essa medicação mexe também com a química cerebral. Eu não sabia disso, tomei a medicação e aí desencadeou, foi o gatilho para a minha primeira depressão. Fui tratada como sendo uma pessoa portadora de depressão. Outras vezes eu tive crises depressivas, por exemplo, no final do casamento eu tive crise depressiva, mas sempre tratada como só tendo depressão. Até que um dia eu relatei para minha psiquiatra que eu tinha mudanças muito grandes, assim, por exemplo, essa história das compras. Tinha períodos em que eu comprava demais, períodos em que a minha mente ficava muito acelerada, eu produzia muito, eu escrevo, produzia principalmente à noite, eu perdia o sono, a libido aumentava, ia lá para cima. Então a médica juntou tudo isso e deu o diagnóstico, junto com a predisposição genética, do transtorno afetivo bipolar. Eu sempre fui tida como a maluquinha da família, a doidinha da família. Eu era muito destemida, saía para andar com o cachorro às 3 horas da madrugada, tomava banho de mar de madrugada aqui em Tambaú. Eu comecei a ver que tinha depressão e tinha esses períodos muito eufóricos, né? E a minha vida foi entre esses dois momentos. Eu tinha sempre, por exemplo, muita facilidade de entrar no emprego, conseguir uma vaga de emprego, mas tinha dificuldade em permanecer. Às vezes a depressão é tão forte, tão pesada, que é só a angústia, não tem um motivo aparente. Ela vem e se instala. E se você chega ao fundo do poço, não é exatamente o momento em que a gente tenta suicídio. Normalmente é quando a gente começa a sair, porque a gente começa, já está tomando antidepressivo, começa a ter forças para reagir, mas ainda está com o pensamento muito negativo. E aí vem a tentativa de suicídio. Quando você se sente inadequada, quando você não tem uma sensação de pertencimento ao mundo. É como se toda essa realidade fosse estranha a você. Eu me sentia uma péssima mãe, não me sentia em condições de dar nada de bom. E quando alguém chegava e dizia para você, Renata, mas você tem que cuidar dos seus filhos, lembre dos seus filhos, o que é que você pensava? Eu pensava exatamente isso. Pelos meus filhos eu preciso ir embora, porque eles não merecem ter a mãe que eles têm. O bipolar, ele tem, por exemplo, em relação à sexualidade,
ele tem períodos em que ele está muito ativo sexualmente e tem períodos de extremamente baixa libido. Então isso, para um casamento, é muito ruim. O transtorno afetivo bipolar dá muita irritabilidade também nas crises de mania. E aí você achar que aquilo é seu e que não tem o que você fazer, é muito cruel isso, sabe? É quando você descobre que não é você que é assim, que é irritada desse jeito. Isso é alguma coisa que está te deixando desse jeito e que tem solução. Na minha cabeça, um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar era um prognóstico de morte, porque foi o que eu vivenciei. Então no início foi um choque, mas depois eu me senti até confortada com isso, por saber que a minha irritabilidade não eram coisas minhas, eram coisas que estavam exacerbadas em mim por conta de um transtorno. Tem uma hora que você não consegue mais raciocinar direito. Você vai no embalo, é como se você estivesse descendo uma ladeira e não tem como frear mais. Você entra só naquele ato ali. Você não consegue perceber a realidade em volta de você. Está naquela ação, naquele ato. E só aquilo importa para você. Agora, quando eu tive impulsos suicidas, foi diferente. Os impulsos foram... Eu consegui raciocinar antes de chegar a tentar cometer o ato em si. E uma coisa que me ajudou muito, que eu não gosto de falar isso para não ser mal interpretada, mas eu vou dizer, o que me ajudou muito foi a fé. Porque eu acredito que exista vida após a morte. Então, quando me vinha a vontade de morrer, eu pensava, você vai para um lugar pior. O sofrimento não vai acabar, vai piorar. E aí eu me continha, quando eu conseguia me conter. Quando não, aí eu cheguei aos extremos. Muito tratamento com a psiquiatra. Faz 10 anos que eu faço o meu tratamento com ela. Com ela, porque antes tiveram outras médicas, né? E muita terapia. Fiz terapia individual e terapia de família também. Porque às vezes não, é muito comum a família não saber como dar o apoio, como dar suporte à pessoa que está numa depressão, que está numa crise depressiva, não saber o que fazer. Durante o meu processo da terapia, eu usei a escrita como recurso terapêutico. E isso resultou num livro que chama Minhas Asas Entre Letras. Esse livro se tornou um projeto, porque tem o livro, tem a página no Facebook, Minhas Asas Entre Letras, tem o Instagram, tem o Twitter. Então virou um globo, né? No livro são basicamente poemas que contam a história, minha história desde a infância, que eu tenho guardado poemas desde os 9 anos de idade, até hoje em dia, passando pela fase de depressão e passando pela fase depois da depressão. E no Facebook eu compartilho minha experiência, falo sobre o transtorno afetivo bipolar, o que é a doença, o que é depressão, como se pode ajudar uma pessoa em depressão ou com transtorno afetivo bipolar. E aí surgiu um grupo aqui em João Pessoa de apoio e estudo sobre o transtorno afetivo bipolar e depressão. Chama Greta. Esse grupo se reúne quinzenalmente na Universidade Federal da Paraíba aos sábados à tarde. Faz o apoio mútuo, a gente se acolhe. Depressão nunca é falta de Deus, depressão nunca é preguiça, nunca é frescura, é uma doença. Eu, por exemplo, não posso deixar de tomar medicação, não ingerir bebida alcoólica, praticar atividade física, alguns cuidados que a pessoa deve tomar. A fé ajuda muito nos momentos críticos. A família tanto pode ajudar quanto pode atrapalhar, porque quando a família não entende, acha que é preguiça, acha que é má vontade. E o ambiente externo
a gente tem que ter muito cuidado com ele. Porque é como se a gente tivesse mais propensão, mais sensibilidade, mais propensão a estar mais triste, uma tristeza mais profunda. Em primeiro lugar, acreditar que isso passa. Isso passa, porque a sensação que a gente tem é que não tem fim, mas tem fim, vai passar. Em segundo lugar, é aceitar ajuda, procurar, buscar ajuda, aceitar, porque isso, a depressão ou a bipolaridade é uma questão química, biológica. Então procure ajuda, aceite ajuda de um psiquiatra e de um psicólogo. Tenha fé.